Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. A gente vai seguindo aí com os nossos materiais e a conversa de hoje é sobre o Império Romano, tá? A gente vai desenvolvendo aí nossa análise, nossa discussão em cima do Império Romano. Nas aulas anteriores a gente viu as discussões voltadas mais para o lado da monarquia e depois para a república. Então vimos dois períodos da história de Roma na aula anterior. Nessa aula a gente vai se preocupar em entender como é que funcionava o Império. Na aula que vem a gente vai dar os primeiros passos caminhando para a Idade Média, porque a gente já vai ver o fim do Império Romano. A gente vai ver como esse sistema vai entrar em crise, como ele vai entrar em declínio e como vai se dar sua quebra. Esse mapa que vocês estão vendo, ele representa o que seria o período de maior extensão da Roma Antiga. Porque desde o período da República, principalmente com a ascensão dos generais, dos comandantes do exército, Roma ela vivia sempre numa constância de conquistar mais territórios, dominar maiores áreas. Né? E como a gente viu no final da anterior, no finalzinho da história de Roma, Júlio César teria conquistado a região da Gália, né? Teria expandido Roma mais para a região norte da Europa, para algumas partes mais ao norte da Europa, e outros generais, com o passar do tempo, também foram tendo suas conquistas. Quando Otávio Augustus, por volta de 27 a.C., consolida-se no poder, a gente começa a ver um período de apaziguamento, vamos assim dizer. Roma meio que vai sossegando facho, parando de expandir esses seus territórios. Né? Ela vai se consolidando politicamente. Isso traz para a gente a visão de uma fase de Roma que vai ser compreendida como sendo a Pax Romana, o período de maior tranquilidade que vai durar até mais ou menos 180 depois de Cristo durante o governo de Marco Aurélio. Daí para frente, a gente começa a perceber uma sucessão de reis, muitas vezes dentro de um prazo de 5 anos, três imperadores diferentes e tantas outras situações. Mas durante essa fase de quase 200 anos, entre 27 a.C. a 180 depois de Cristo, Roma ela vai viver uma certa estabilidade, ela vai se consolidar, tá? Em vários aspectos. Claro que vão existir ainda conflitos e algumas tensões em menor escala a nível local, alguns povos se rebelando, mas nada de grande proporção, tá? E tudo isso vai se dar por causa de algumas medidas que vão ser criadas por Otávio e que depois vão sendo colocadas para frente, como a doação de terras, a diminuição de alguns conflitos, vão começar a distribuir algumas terras para os soldados, vão tirar a obrigação do camponês exercer a função militar e várias outras coisas que vão ser ideias e vão ser implementadas por Otávio Augusto e mais para frente por outros também, tá bom? Em Roma, a gente precisa entender também outra coisa que está diretamente associada à sua estrutura. Os patrícios eles vão ter uma qualidade de vida muito diferente dos plebeus. E isso se dá justamente, claro, nas moradias. Por exemplo, as casas que os patrícios viviam geralmente tinham dois pátios, né? O átrio e o pestilho. E daí para frente a gente tem toda uma estrutura muito bem elaborada, com salas, áreas de ventilação, áreas de circulação, banheiros, salas para os clientes. Clientes, lembrem que é aquela categoria ali que ficava colada com o patrício, tá? Os seus protegidos, vamos assim dizer. Áreas de piscina, áreas para o banho. Enquanto que os plebeus, essa outra camada, elas viviam nas ínsulas, né? Ou na insulae, que geralmente eram moradias compartilhadas. Eram espaços onde várias famílias acabavam dividindo a mesma área mesmo de convivência. Claro que esse é um detalhe das ínsulas romanas. A própria cidade, que ela tinha tudo uma estrutura de compartilhamento de espaços, como por exemplo banheiros públicos, onde as pessoas tomavam banho em conjunto e tudo. Claro que não é de se esperar altos níveis aí de higiene em uma região, em um espaço geográfico com essas dimensões e com essa lógica social mesmo de interação, tá? Outra coisa muito importante que a gente precisa saber, e isso diretamente associado ao Império, é sobre a fala. A língua oficial de Roma era o latim, que por sinal vai dar origem para a nossa língua depois. E esse latim ele vai surgir de toda aquela mescla cultural que vai se desenvolver na região da Península Itálica, na região do Lácio ali, onde etruscos, gregos, ósculos e tantos outros povos vão estar compartilhando o mesmo espaço.
Com o passar dos anos e com o processo de expansão de Roma, vamos começar a perceber o surgimento de línguas neolatinas, que geralmente vão se fundir do latim juntamente com outro traço linguístico, o latim e o germânico, o latim e outras linguagens provincianas, mas por base, hoje nós temos as chamadas línguas neolatinas. E aí os maiores exemplos são o espanhol, o nosso português e o italiano. Um pouco o francês também. Tá? A gente tem essa tabela, ela traz os números, mais para nível de curiosidade. Mas se vocês procurarem, vocês vão achar um monte de palavra no francês que é muito parecida no português, a sua grafia. Talvez a pronúncia varie bastante, mas a grafia a gente vê que é muito semelhante. Enfim, por aí vocês avaliem essa tabelazinha porque ela traz essa visibilidade dessa semelhança que a gente tem com as línguas neolatinas, tá? A arte romana ela é algo interessante de ser discutido porque os romanos vão absorver muito das técnicas dos etruscos e dos gregos de produção. Geralmente a imagem, o ser, o eu era algo muito valorizado. A construção da imagem, do personagem, aquela visão do indivíduo era algo muito valorizado na Roma. Então a gente vai ter muitas obras que retratavam ações do cotidiano, vitórias militares, né? Geralmente quadros e como posso falar para vocês, e esculturas, elas possuem uma tintura, mas o passar dos anos foi tirando essa tonalidade, foi tirando essa cor, foi minando esses elementos aí das obras romanas. Claro que a gente também vai ter as grandes construções, onde a grande maioria delas, como eu já falei anteriormente para vocês, vão estar seguindo uma estética que os romanos vão herdar dos etruscos, dos antigos etruscos. O Coliseu com suas abóbadas, essas áreas curvadas, né, poupando material e dando uma estrutura mais forte, são inspirações claras da época de domínio etrusco, entre tantas e tantas outras aí da história da estruturação do Império Romano. Tá? Outra coisa que ficou muito bem sabida durante muito tempo, muito romantizada nos filmes, por exemplo, a gente tem aquele filme O Gladiador mesmo, que é um filme de 2004, eu acho, 2003, né, que romantizou muito essa realidade, está diretamente atrelada à política do pão e circo, onde as pessoas geralmente recebiam uma certa doação de trigo e alguns espetáculos mesmo para tentar burlar algumas problemáticas que vão estar existindo em Roma. A política do pão e circo ela vai ser implementada há alguns anos à frente, tá? Não justamente juntamente da época de Otávio Augusto. Isso já é de um período bem à frente, já por volta do primeiro e segundo século já da nossa era. Mas, enfim, do que consistiam esses espetáculos? Nós temos as famosas corridas de vigas, onde os cavaleiros corriam mesmo nos seus instrumentos, as lutas de gladiadores que ficaram muito famosas entre os gladiadores, que muitas vezes eram ou escravos ou ex-soldados, entre outros indivíduos. Tá? Existiam as lutas também contra animais, que isso era o que chamava muita atenção. Os espetáculos reuniam muitas pessoas. Existem ideias que no próprio Coliseu, inclusive, existiam encenações de batalhas navais. Aquela área se enchia de água e colocavam alguns barcos ali para encenar alguns combates. Não sei até que ponto isso é verdade, mas muitos estudos têm provado isso aí. O que vale para a gente entender é essa política do pão e circo ela servia muito para mascarar os problemas de Roma. Porque essas ideias que a gente vai estar encontrando com o fim de alguns conflitos vai minar o número de escravos de Roma. A gente vai entender isso melhor mais à frente, melhor dizendo na próxima aula, da próxima semana, mas isso aqui já serve para a gente entender algumas coisas. A quebra do número de escravos em Roma vai construir algumas brechas na estrutura do império. Vai acabar possibilitando que o plantio ou as áreas agrícolas elas acabem se tornando coisas menos habitadas. Então isso começa a gerar mesmo alguns ciclos de transição, de grupos saindo da cidade, indo buscar a vida no campo, enfim. E para tentar disfarçar essas crises econômicas e trazer algum alento à população, o governo de Roma ele tentava tapear a sociedade com essas práticas aí de diversão. Tá? Outra coisa que geralmente é pouco discutida em Roma é a questão do direito romano. Algo que precisa ser entendido para a gente também é o conceito de cidadania em Roma.
que primeiro nasce em Roma e depois as pessoas tentam atribuí-la a outros aspectos. Inclusive eu usei o termo cidadania nas aulas sobre Grécia Antiga, mas historicamente não é um termo apropriado, não bate muito com a periodização. Falar em Grécia Antiga, falar na Antiga Grécia e utilizar, tratar do termo cidadania, não casa muito bem porque a gente está falando de um termo que surge na Roma Antiga. Quem era cidadão de Roma? Quem era nascido e tinha descendência romana. Não era para todo mundo, tá? Então, mesmo assim, dentro desse princípio de ser romano, da essência, da origem itálica, o direito romano funcionava para essas pessoas justamente, que sustentava essa ideia de não prejudicar as pessoas, viver honestamente e dar a cada um aquilo que lhe corresponde. As leis romanas, elas muitas vezes eram passadas através do discurso, da oralidade. Com a criação da Lei das 12 Tábuas, que foi uma grande conquista dos plebeus, as leis elas passam a ser escritas e isso vai dar mais legitimidade ao discurso, tá? Outra coisa também que a gente precisa discutir é sobre essa divagação, algumas diferenças em Roma. Roma vai ter dois passados. Um período em que boa parte da história de Roma ela se sustentou com uma sociedade politeísta, né, onde religiosamente eles acreditavam em muitos deuses, que por sinal foi uma grande descendência grega. Se vocês observarem mesmo a formação dessas linhagens gregas, vocês vão ver que vão existir vários deuses com nomes diferentes, mas que com a mesma função. Então são sociedades que se aproximam muito, né, religiosamente falando. Uma religião cívica, uma religião que vai ter uma participação popular e etc. Por volta do ano 1, o cristianismo ele começa, ou melhor, do século 1 da nossa era, o cristianismo ele começa a crescer muito e ocupar diferentes espaços dentro de Roma, inicialmente os mais pobres e depois entre grupos da elite. Durante muito tempo, os cristãos foram perseguidos e mortos, inclusive dentro do Coliseu, em espetáculos públicos, porque essas pessoas não adoravam o imperador e muito menos as divindades que os romanos acreditavam. Então, essas pessoas elas vão acabar sendo perseguidas. E o cristianismo era algo muito interessante, porque ele trazia um alento, ele dizia que você teria uma vida melhor após a morte, porque você seguiu a Cristo, fez as coisas corretas e coerentes. Então muitas pessoas vão começar a passar para o lado do cristianismo por essa ideia de paz, você teria uma paz na outra vida. Mas enfim, com o passar dos anos, o cristianismo ele se expande muito, atinge altos cargos públicos, e por volta do século IV, ali depois de Cristo, se torna a religião oficial do Império Romano. Eu vou deixar para vocês uma pesquisa, tá, para vocês estarem fazendo. É uma coisa fácil, vocês vão selecionar 5 imperadores de Roma, que são vários, então não vai faltar nome para vocês escolherem aí. Tá? Vocês vão selecionar 5 e vão montar essa tabelinha com o nome dele, o período que ele governou, se existiram alguns conflitos durante o seu governo, se não tiver traceja, quais foram as realizações e como acabou. Ele morreu, foi deposto, qual ano? E aí vocês me explicam aqui, tá? Agradeço a atenção, até a próxima, valeu!